e eu estou extremamente perdido. Perdido na minha vida, perdido naquilo que eu quero fazer. Eu estou perdido. Eu acabei de passar por uma situação extremamente delicada. Eu perdi o meu pai, eu perdi meu casamento, eu perdi meu trabalho, eu perdi minha estabilidade, eu perdi meu rumo, eu perdi tudo que eu tinha na minha vida. E a única coisa que eu tenho é uma câmera e a disposição de ajudar pessoas a não passarem pela mesma situação que eu estou passando. E esse vídeo é sobre isso, sobre como você que está aí passando por ansiedade. Eu não vou te dizer que eu não estou passando por ansiedade, porque eu também estou passando por momentos de ansiedade, mas como você que está em uma situação de ansiedade, de depressão, com uma situação de estresse crônico, como que a gente pode mudar essa situação? E talvez seja muito mais simples do que você imagina, porque no final do dia, o único responsável por lidar com essas emoções, por lidar com essas situações, somos nós mesmos. Não existe outra pessoa que vá me ajudar a sair de onde eu estou. Claro que eu não estou dizendo para você não procurar ajuda, que eu não estou dizendo para você não procurar um especialista, porque eu, inclusive, passo por um psicólogo, mas não adianta a gente ir em psicólogo, não adianta a gente ir em terapia se nós não nos colocamos na situação de mudança. Nós somos os únicos responsáveis por atuar em prol dessas novas descobertas que nós temos na nossa conversa com um psicólogo, com um psiquiatra. Nós somos os únicos responsáveis. Mas como que a gente pega tudo isso que no dia a dia mesmo a gente acaba percebendo, pô, esse gatilho me fez ter essa sensação e essa sensação me trouxe essa ansiedade? Como que a gente pega todo esse emaranhado de coisas negativas, esse emaranhado de situações que nos levam a ter essas crises e transforma isso em algo positivo, produtivo? Porque o segredo da vida, eu acredito que seja esse, é transformar situações negativas em situações positivas. Isso parte de um princípio que é a mentalidade. A mentalidade aqui não como uma maneira de vender para você uma solução mágica para ganhar dinheiro, para prosperar, para blá blá blá. Não, a mentalidade como forma de posicionamento interno. Porque no final do dia, a mentalidade é isso. É como você se coloca na situação que você quer estar para alcançar o objetivo que você quer alcançar. Se o seu objetivo hoje é transformar crises de ansiedade, que muitas vezes te impedem de atuar de uma maneira mais ativa, que te fazem acreditar que você é incapaz de fazer certas coisas, que até te geram essa sensação de depressão, esse peso no corpo que te faz pensar que não é para você fazer nada. Isso tudo parte de como você vem analisando os seus próprios pensamentos e entender que o que eu penso e o que eu sou não é uma coisa só. O que eu penso e eu sou são duas coisas distintas. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de analisar esses pensamentos, de entender se esses pensamentos são realmente pensamentos que eu aceito para a minha vida. Porque, por exemplo, durante algumas crises de ansiedade, ou até mesmo pensando em sair dessa para uma melhor, por assim dizer, eu pude perceber que, ao contrário do que essa voz na minha cabeça me dizia de que você é insuficiente, de que você não presta, que, uau, tanta coisa ruim, mas isso é uma verdade? Ou isso é uma questão que a minha mente, de tão acostumada com tanta negatividade, faz com que eu acredite que isso seja verdade? Mas é verdade ou é simplesmente um pensamento? E aqui que está o grande segredo para a gente transformar pensamentos ou situações negativas em oportunidades. Já seja oportunidade para você sair dessa situação financeira péssima que você se encontra, já seja oportunidade para você se livrar desse pensamento intrusivo que você tem, já seja oportunidade de simplesmente ser alguém mais leve, simplesmente ser alguém mais livre. Você não é dominado pelos pensamentos da sua mente. Os pensamentos da sua mente são um reflexo de situações que muitas das vezes são adversas a nós, porque, caso você não saiba, 80% daquilo que nós acreditamos ser são imposições que vêm de fora. Ou seja,
esses pensamentos que a gente tem de negativismo, negatividade, claro que em algum momento nós mesmos, no nosso traço mais profundo, a gente tem certa negatividade, mas se eu levo em consideração que a maioria desses pensamentos, na verdade, não são meus, mas eles são pensamentos que vêm de situações que eu não tenho controle, me sobra então a capacidade de analisar os meus pensamentos, o que eu diria que é o 20% que te sobra. 20% do nosso cérebro é quem nós somos, 20% da verdade é quem nós somos de verdade. Então, o segredo para a gente tornar a nossa vida um pouco mais leve, o segredo para a gente sair desse vício de se sentir mal e de ter essa vozinha gritando na nossa cabeça que você não é capaz, de que, uau, é tão simples como analisar, é tão simples como entender e parar por um segundo, fechar o olho e dizer: eu não sou isso. Mas se eu não sou isso, quem eu sou? Eu sou aquele que tem a capacidade de analisar essa voz e responder para ela: você está errada. Eu sou o único que tem a capacidade de pensar dentro da minha mente que o que eu penso é equivocado. E esse é o segredo que vai te levar no 1% que vai sair dessa situação. É você entender que o único responsável pelos seus pensamentos é você. E que você tem a capacidade de distinguir se os seus pensamentos negativos são o que você é ou são o que você acreditava ser. Porque na neurociência a gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se remodelar constantemente. Ou seja, a cada segundo que você vive, que você experimenta o que a gente chama de vida, o seu cérebro está se remodelando. E os seus pensamentos são nada mais, nada menos do que um reflexo do seu cérebro que está em constante remodelação. Ou seja, o que isso quer dizer para você? Que você é uma máquina em constante atualização. O cérebro humano tem mais de 84 bilhões de neurônios que cada um faz cerca de 10 mil conexões neurais, o que te leva a trilhões de movimentações na sua mente. O seu cérebro é maior do que toda a galáxia. Você tem ideia que hoje, no seu corpo, você tem a máquina mais potente, a máquina mais fiel, a máquina mais incrível de todo o universo, para que nós nos deixemos levar por esses pensamentos que não são uma verdade absoluta? Porque até que se prove o contrário, você é capaz sim de sair dessa situação. Cara, até que se prove o contrário, você é sim capaz de fazer aquilo que você quer. Até que se prove o contrário, o único responsável pela sua vida é você. E analisar esses pensamentos e entender que esses aglomerados negativos, muitas das vezes, não são nossos, mas são pensamentos, são posições, são colocações que vêm de pessoas externas e não são parte da sua essência. Aqui é o grande dilema. E aqui é o segundo passo. O segundo passo é nós analisarmos essa voz e entender o que foi trazido de fora e o que é meu. O que é muito complicado, porque nos dias de hoje a gente não vive sem a opinião alheia. Nós não conseguimos viver um segundo sequer sem pensar na vida do outro. É mais fácil pensar na vida do outro, de como o outro está indo, do que o outro está fazendo, do que pensar em quem nós somos, o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando e o que eu quero fazer hoje para que hoje eu consiga chegar mais perto daquilo que eu quero ser. Então, o segundo passo é entender que essa máquina potente, esse cérebro que produz trilhões de conexões neurais por milésimos de segundos, cara, ele é seu e além de ele ser seu, ele é constantemente explorado com estímulos externos. Então, o maior problema aqui é que a ansiedade vem quando a gente não está com a gente, quando a gente não está produzindo algo que esteja de acordo com quem nós somos. Eu estou perdido, eu realmente estou perdido. Agora,
O meu objetivo, depois de ter passado por uma crise psicótica, de ter ficado internado durante 7 dias, é entender como o meu cérebro funciona e como eu, como ser humano, com uma máquina que produz trilhões de conexões a cada milésimo de segundo, tem a capacidade de deixar de me preocupar com o externo, deixar de me preocupar com o que o outro vai pensar, deixar de me preocupar com as migalhas das redes sociais e como eu, uma pessoa com capacidade de me tornar o que eu quiser, vou atuar a partir de hoje. E tudo parte do primeiro passo, que é entender que as nossas vozes na cabeça, elas são vozes que podem ser questionadas. Você se pergunta, você se questiona? Você em algum momento parou para conversar com você mesmo? Pode parecer coisa de louco, mas vem mudando a minha vida. E fazer essas perguntas ou essas contra-respostas aos pensamentos negativos que eu tenho é o que está me dando força de estar aqui sentado hoje fazendo esse vídeo. Porque para mim era complicado, porque eu não tenho capacidade, porque eu não sei me comunicar, ou até mesmo porque eu tenho medo de que esse vídeo não vá viralizar. Mas sabe o que? Não importa. O que importa é a verdade. E a única verdade que eu consigo te afirmar depois de ter passado 7 dias internado é que esses 7 dias eu fiquei livre de redes sociais, eu fiquei livre de qualquer outro estímulo externo e tudo que eu tinha para fazer era estar comigo. E eu aprendi durante esses 7 dias internados que a vida é minha, os pensamentos são meus, as atitudes são minhas. E se eu não fizer pelo menos 1% do trabalho para estar mais próximo de quem eu quero ser amanhã, eu nunca vou ser ninguém. Nunca que você vai conseguir cumprir nenhum objetivo na sua vida se você não toma hoje o tempo de analisar os seus pensamentos, de deixar de lado um pouco dos estímulos externos e começar a trabalhar em você. Porque você é a única coisa que importa. O seu trabalho, no momento que você morrer, você vai perder ele. Não interessa o que você pense que você tem que fazer hoje. O que importa é você. E você estando nesse trabalho que você já não aguenta mais, não vai mudar a sua vida. Se você não aguenta mais esse trabalho, busca outro. Busca uma solução para que você consiga, de alguma maneira, atuar com algo que te faça sentir bem. No meu caso, por exemplo, depois de eu ter perdido meu pai, depois de eu ter perdido meu casamento, depois de eu ter perdido meu trabalho, depois de eu ter perdido milhares de oportunidades por conta dessa depressão, a minha racionalização agora é: porra, eu não posso mais perder oportunidades. Então eu vou analisar com cuidado e detenimento cada um dos meus pensamentos. Eu vou deixar de lado todos esses estímulos, todas essas pessoas que dizem que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Muitas das vezes as pessoas te dizem que você precisa de foco, disciplina, de constância, tal, mas, se você não tá com a sua cabeça, se você não tá com a sua mentalidade, se você não tá firme com quem você é, se você não sabe quem você é e não tem capacidade de questionar os seus pensamentos, como que você quer manter o foco e a disciplina? Se o foco e a disciplina vem do questionamento de que se esse pensamento negativo é verdade ou ele é simplesmente eu tentando me manter na minha conformidade? Eu tentando me manter nessa bolinha que me faz sentir tão bem? Eu querendo não sair da minha zona de conforto? Porque a vida é sobre isso, amigo. A vida é sobre questionamento. Nós chegamos onde nós chegamos hoje com a tecnologia através de perguntas. E a mais importante que você deveria fazer é para você. Para você que hoje está aí triste, decepcionado. Não porque a tal pessoa me deixou, porque meu chefe me trata assim. Não, por que eu estou aceitando que me tratem assim? Se eu sei que eu tenho potencial, se eu sei que eu tenho capacidade, se eu sei que eu sou capaz, por que você aceita ser tratado da maneira que você não quer? E a frustração vem disso. De nós estarmos questionando todos os dias situações adversas, mas não estamos questionando o que tem dentro de nós. Fecha isso, se pergunta e deixa de fora os estímulos externos. Esse é o segundo passo para você sair dessa situação de ansiedade e depressão. O terceiro passo é a ação.
Porque quando eu entendo que eu posso perguntar e que nada está no externo, tudo o que me incomoda é porque eu aceito que me incomode, eu posso atuar. E a ação é o que traz a transformação. Não é ficar aí choramingando para os seus amigos que o seu chefe isso, que o seu trabalho é aquilo, que você não aguenta mais. E se você é um empresário, que você está sobrecarregado. Se você é um empresário e está sobrecarregado, o momento é de delegar, é de trazer novas personalidades que te diminuam o trabalho. O momento agora é de você crescer. É o momento de você agir de acordo com a sua decisão. Não com a decisão impensada dos seus pensamentos negativos. E isso é um segredo que eu não vejo ninguém te contar. Se esse vídeo vai estourar, se esse vídeo vai ter alguma visualização, eu não sei. Mas se tiver, pode ter certeza que a partir do momento que você sair daqui, sua vida tem a possibilidade de mudar. E não porque eu te falei alguns segredinhos, mas porque agora você sabe que você tem a capacidade de se questionar. E a ação vem agora sim com a disciplina. A disciplina de se perguntar todos os dias: eu quero realmente isso para minha vida? E não ser um refém dos pensamentos. A autopercepção é uma dádiva que nós temos, só que não é estudada, só que não é aplicada. E outra coisa, a ação, a movimentação requer de constante evolução. E se você quer mudar a sua vida, para de ficar choramingando e começa a aprender mais, a evoluir, a estudar, a ler, a querer mais, a buscar mais. A vida é sobre isso. Se você passa por depressão é porque você não está buscando o suficiente. Seu propósito de vida não é claro o suficiente para você. E eu sei disso porque eu estou passando por isso nesse momento. E esse vídeo é um desabafo meu. Um desabafo de uma pessoa que vem passando por uma depressão por mais de 1 ano e meio e que estava perdido sem saber o que fazer. Até o ponto de começar a ter alucinações de tão só que eu fiquei. 1 ano e meio, eu perdi meu pai, eu perdi minha esposa, eu perdi trabalho, eu perdi meu propósito de vida. E desde então eu afastei amigos, eu afastei familiares, eu afastei tudo da minha vida. E o que isso me trouxe? Uma solidão tão profunda, mas tão grande, que eu comecei a ver letras se movendo na parede. Que eu comecei a ver olhos me observando. E isso, amigo, é tudo daqui, ó, da minha cachola. Então, escuta a voz de uma pessoa que está passando pela mesma coisa que você. Entende que esses pensamentos não passam de pensamentos, que você pode questionar esses pensamentos e não importa nada do que você veja fora, porque tudo que está fora é porque você está porque tudo que você vê fora é tudo que você tem dentro. E todo todo esse sentimento ruim, toda essa sensação negativa é sua, não está no outro. O outro está ali tentando te ajudar da maneira dele, com os pensamentos dele, enquanto você está se afundando. E a ação vem do questionamento. Eu nem sei mais o que dizer, eu acho que foi bastante coerente tudo que eu falei aqui. Esse é o primeiro vídeo no YouTube. Espero que você tenha gostado. E bora lá, pensar um pouco mais coerente, atuar de maneira mais decidida. Busca um propósito para você, tá? E se você precisar de ajuda, comenta aqui que eu estou disposto a te ajudar com coração aberto, porque eu sei o quão difícil é. Eu sei o quão difícil é a gente sair de uma situação que, de certa maneira, está confortável. Até mesmo porque a depressão é um vício. A gente se vicia em se sentir mal. E isso tá horrível. Até agora, eu acredito que eu não sei mais o que é se sentir feliz. Enquanto eu gravo esse vídeo, eu sinto a tristeza dentro de mim. Mas não é ela que vai me impedir de atuar, porque eu sei que tudo é um momento, e esse momento vai passar. Assim como tudo que passou na minha vida, passou e foi. Hoje é o meu momento, hoje é o seu momento. É o momento que você tem de escolher sair dessa situação. Como? Se escutando e se questionando, deixando de olhar para o externo e tomando ação naquilo que você realmente descobrir através dos seus pensamentos. Decide o que você quer, quem você é e começa a atuar. Essa é a minha recomendação mais honesta. E
Bora pra cima, porque juntos nós somos muito mais fortes, mas muito mais fortes mesmo.